sobre TPM, desequilíbrios emocionais que assombram não só as mulheres, mas também os homens que convivem com elas, né? Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Paula Fitbeck, que é ginecologista e obstetra. Fitbeck, tá certo, doutora? Isso mesmo. Boa tarde, prazer recebê-la aqui, viu? Tudo bem. A gente vai falar de um assunto que, como eu disse, deixa as mulheres nervosas, mas também assombra os homens que convivem com elas, Muito mais do que as mulheres, na verdade. Sem dúvida, né? Agora, a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é, doutora, todo mundo tem? Todas as mulheres têm TPM ou não necessariamente? Não necessariamente. Na realidade, os estudos mostraram que cerca de 70% a 90% das mulheres se queixam em algum momento da sua vida de algum sintoma de TPM, mas desses 70% a 90%, somente 10% são graves, que daí podem ser consideradas como a tensão pré-menstrual ou a forma mais grave, que é a forma de tensão disfórica mesmo. Então, eu queria que a senhora explicasse para nós, doutora, quais são os sintomas que a gente pode considerar, então, mais normais, que acometem esses 70% de mulheres? Geralmente, então, qual é a definição da tensão pré-menstrual? São sintomas físicos ou psicológicos que acometem a mulher geralmente nos 15 dias que antecedem a menstruação, o que corresponde à segunda fase do ciclo menstrual, que é após ocorrer a ovulação, e que atrapalham a vida da mulher de uma forma significativa, seja na sua vida pessoal ou no trabalho, e tem a tendência, a característica de ser cíclica, ou seja, não é um mês e por algum evento da vida, algum estresse, e depois ela não tem mais. Geralmente essa mulher se queixa mês a mês de ter esses sintomas. Quanto tempo pode durar? Porque às vezes os homens falam assim, mas fica o mês inteiro de TPM. Peraí, gente, vamos entender que o ciclo tem 28 dias, né? Isso. Aí, na metade do ciclo, a mulher deve ter o dia fértil, que é quando ela tá para ovular. Para ovular. Aí, exatamente, ovulou. Aí ela tem 15 dias. Nesses 15 dias, ela pode ficar 15 dias com TPM? Até mais. Então tá, homens, não é frescura, a gente não tá inventando história. A mulher pode ficar mais de 15 dias com TPM. Geralmente são 15 dias que antecedem a menstruação e costuma parar os sintomas até o segundo, até no máximo quarto dia da menstruação. Tá? Então 15 mais 4 no máximo. Aliás, isso é muito importante, porque se isso não acontecer, se a mulher tiver esses sintomas mesmo após cessar a menstruação, após o quarto dia, ou principalmente na fase proliferativa, que é a primeira fase do ciclo, daí entra o diagnóstico diferencial. Daí provavelmente a gente não está em frente a uma mulher que só tem uma tensão pré-menstrual, e sim algum outro sintoma, alguma outra afecção que pode estar relacionado com distúrbios psiquiátricos, principalmente psicológicos, tireoides, doenças físicas. Então, um dos sintomas mais importantes é dor nas mamas, né, que a gente chama de mastalgia, essa sensibilidade, e tem que ser diagnosticado também. Então, você tem que procurar outros sintomas aí que se prolongarem, outras causas, e não só a TPM. Doutora, irritabilidade, vontade de chorar, vontade de rir, amar, odiar, tudo em poucas horas, em um único dia. Isso faz parte da TPM? Exatamente. Então, todos esses são os sintomas psicológicos, né, que você citou. Então, ela pode ter esse choro fácil, sintomas de ansiedade, de depressão. Ela pode ter distúrbios de labilidade emocional. Então, às vezes está feliz, às vezes está triste. E existem os sintomas daí físicos, né? Então, os mais comuns. Dor de cabeça, né? Cefaleia, a dor de cabeça, dor nas mamas, distúrbios gastrointestinais, então ou prende muito o intestino ou ela tem alguns episódios diarreicos, inchaço nas pernas, dores nas pernas, algumas mulheres ganham peso, então até 2 quilos. Gente. Você vai se pesar, quando tá próxima à menstruação, você fala, por que eu tô pesando mais como eu engordei tanto? Não é que você engordou, é por conta dessa retenção hídrica, né, que tem todo um mecanismo aí fisiopatológico já estabelecido, né? Obviamente não existe uma teoria única, mas existem várias teorias aí que justificam essa retenção hídrica. Outra coisa que ela pode ter também é predileção por algum alimento, então algumas atacam a geladeira para comer chocolate. Chocolate. Principalmente, né, que não é o único, mas é o principal. Às vezes salgado também, algumas mulheres têm essa característica de salgado. Então são uma série de sintomas, né,
né? Que pode ser físicos como os emocionais, que são os que mais incomodam, na verdade. É genético? Qualquer mulher pode ter TPM? Tem uma explicação do porquê da TPM? Tem mulheres que não sabem o que é isso, né? São poucas, mas tem mulheres que não sabem o que é isso, Tem mulheres que nunca sentem. É genético, sim, porque muitos estudos mostraram que, por exemplo, em irmãs gêmeas, principalmente monozigóticas, que são aquelas que são idênticas, existe uma maior incidência. Existe uma maior incidência entre famílias. Então, se sua mãe tem, se sua irmã tem, se sua tia tem, a sua predisposição é maior. Então, existe já estabelecida essa predisposição genética já na literatura. E essa predisposição genética faz com que alguns moduladores aí, ou hormonais, ou relacionados principalmente com a serotonina, que é aquele, o nosso hormônio da alegria, exatamente, os receptores GABA, alguns já neurotransmissores já estabelecidos com essas conexões hormonais fazem com que você tenha essa predisposição genética, sim. Comer algum alimento ou deixar de comer algum alimento pode melhorar os sintomas da TPM ou ainda não tem nada comprovado quanto a isso? Sim, tem. Muito comprovado. Aliás, uma das formas do tratamento, antes de se pensar em alguma medicação, o importante é mudar o estilo de vida. Então, a mulher tem a TPM, o que se orienta? Por exemplo, o café. Reduzir ou até cortar o café se ela está com aqueles sintomas. Porque um dos principais sintomas da TPM é a tensão, é a irritabilidade, a tensão, muitas têm insônia. Então, a cafeína, ela contribui para a piora desses sintomas. O próprio chocolate, às vezes, pode melhorar ali a curto prazo a irritabilidade, mas ele pode causar cefaleia ou algum distúrbio gastrointestinal posteriormente. Os refrigerantes escuros também, então, né? Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola e todos os alimentos que tenham muito sal. Então, o sódio, no caso. Exatamente, o sódio, os embutidos, enlatados e o próprio sal. Por quê? Porque essa retenção hídrica causado por um sistema que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona, é um dos principais vilões da TPM. Então, se ela conseguir cortar o sal, ela consegue pelo menos regredir um pouco os sintomas e diminuir bastante aí as queixas durante o período. Doutora, a utilização de anticoncepcionais pode ajudar ou piorar? É uma excelente pergunta. Obrigada. Alguns estudos mostram que melhora. Por quê? Porque você faz um bloqueio hormonal. No entanto, os dois hormônios que estão contidos no anticoncepcional também podem ser causadores. Então, algumas mulheres têm um benefício com esse bloqueio hormonal. Outras, você dá o anticoncepcional e ela tem mais sintoma ainda da TPM do que anteriormente. Cada organismo pode responder de uma maneira, Exatamente. Né? Depois que eu me casei, eu melhorei muito utilizando o anticoncepcional. Os sintomas da TPM, cólicas menstruais também melhoraram bastante. Pode ajudar algumas mulheres, então, né? Sim, com certeza, porque assim, na etiologia, na fisiopatologia, essa oscilação hormonal do ciclo menstrual, que acontece em todas as mulheres que não estão usando um método de bloqueio como anticoncepcional, é a principal causa da TPM. Então, teoricamente, se você mantiver estável esses hormônios, que é o que a pílula faz, você causa uma melhora dos sintomas. No entanto, uns 5 a 10% das mulheres não tem esse benefício, né? Infelizmente. Mas é um dos tratamentos. Doutora, os homens se queixam muito. Qual que é a dica para os homens? Porque, doutora, né? Médica, convive nessa área. Qual a dica que a senhora daria para os homens na época que a mulher está de TPM? Não irrita, sai de perto. Teve um pastor amigo meu que falou que ele vai jogando chocolate de longe para a esposa, assim, ó. Que brincadeira, né? Então, você tem que falar para ele que às vezes piora. Cuidado, que o chocolate também nem sempre é tão bom, né? Ele é só temporário, né? Exatamente. O que fazer? Encaminhar essa mulher para um tratamento. Ela pode ficar brava, não fala para ela procurar tratamento no dia, né? Que ela tá com TPM atacada. Na verdade, ele tem que aprender a identificar. Então, isso serve tanto para a paciente como para o parceiro ou para as pessoas que convivem com essa paciente. Porque realmente é uma patologia, é uma afecção. Ela tem essa síndrome, né? Então, até o termo americano é síndrome pré-menstrual. E ela tem que aprender a identificar o que piora e quando ela irá sentir esses sintomas, né? Isso serve para o parceiro também. E tentar ter um pouquinho mais de paciência, né? Mas é importante que se isso começar a interferir, por
exemplo, na vida pessoal, ou no casamento, ou no convívio no trabalho, com amigos, que ela procure um especialista, porque existem hoje diversas formas de tratamento com melhoras muito significativas. Porque, doutora, eu fico imaginando, né? Pessoas como, por exemplo, meu pai, com 3 mulheres em casa. Eu, minha mãe e minha irmã, né? Agora eu já tô casada, mas na época que eu era solteira. Todas, na mesma época, ficavam em TPM. Inclusive, no trabalho acontece isso. Às vezes as meninas acabam tendo um ciclo menstrual muito próximo. Sim. Aí, quem aguenta um monte de mulheres junto com TPM tem que procurar ajuda, né, Tem que procurar ajuda. E não tomar, o que a gente orienta bastante é não tomar nenhuma decisão muito importante, né, nessa fase. Então, evitar reuniões muito importantes ou alguma... Vou terminar, exatamente. Né? Vou reatar. Não faz isso nessa época. Tentar esse autoconhecimento que ajuda bastante. Mas, obviamente, a medicina está aí também para contribuir, né? Então, às vezes, só essa parte emocional, ela não é o suficiente. Tem que tomar remédio, às vezes, doutora? Muitas vezes tem que tomar medicamentos. Inclusive, um dos melhores medicamentos atualmente são os inibidores da recaptação de serotonina, que está relacionado com toda a síndrome e que são os antidepressivos, o famoso Prozac, a sertralina, a fluoxetina, que são medicações que podem ser usadas ou contínuas ou somente nesses 15 dias, nesse curto período. Né? Então, isso ainda é um pouco controverso qual é melhor, porque muitas mulheres respondem só nesse período, o que pelo mecanismo da medicação até não é tão simples assim de explicar, mas de qualquer forma existe uma melhora significativa. Além disso, vitaminas, né? Então existe aí vitamina E, vitamina B6, existe o próprio cálcio, ômega 3, o ômega 3, exatamente, o gama-linoleico. Então várias medicações um pouco menos assim complexas, mais fitoterápicas, até, né? que podem ser usadas como primeira escolha, né? Então, até você chegar a um tratamento um pouco mais... Doutora, quando a senhora cita esses 3 primeiros medicamentos, fluoxetina... E a sertralina. Esses medicamentos podem causar dependência? Porque eu conheço mulheres que têm indicação, inclusive da ginecologista, para utilizar continuamente. Olha, pode ir tomando fluoxetina ou qualquer um desses. Pode causar algum tipo de dependência, algum problema? Algum problema não. O que acontece é que existe uma certa dependência química, sim, porque você mexe com a serotonina, né? Então, todos esses neurotransmissores, a partir do momento que você tem esse bem-estar, você pode ter essa dependência. Mas até onde a literatura estudou, não existe nenhum mal em usar. Os inibidores da recaptação de serotonina são antidepressivos muito simples. Eles são, assim, muito próximos de medicações aí até... Eles não são nem tarja preta. Não fazem mal, né? Exatamente. Você quando eu tava pra casar, eu usei fluoxetina, gente. Exatamente. O médico me falou, você toma, que é a melhor coisa que você faz, que eu tava muito ansiosa próxima do casamento. E o medo de engordar, né? Isso. E se você fica ansiosa, você come demais. E a fluoxetina te ajuda a não comer tanto no período da ansiedade, Ele tira essa ansiedade, tanto que ele te prescreveu por um curto período. Isso, foi só um mês antes do casamento. Então é muito raro você ter dependência. Né? É diferente de alguns outros antidepressivos. Sibutramina, por exemplo, que fica nessa discussão, pode é um pouco mais forte, exatamente, né? que o mecanismo dele é outro, né? Ele não é só uma medicação como a sertralina e a fluoxetina, ele tem um outro mecanismo de ação. Então, a princípio, entre ter os sintomas e usar, então, ele é muito... lógico, o benefício dele é muito incrível, grande. Né? Ainda mais esses que são bem leves. Doutora, eu tô caminhando pro final do bate-papo, mas eu tenho uma pergunta. Eu queria que a senhora explicasse para nós, em alguns casos, a senhora indica terapia para essas mulheres também? Sim, com certeza. Porque o principal diagnóstico diferencial, na verdade, da TPM, porque ela é uma doença, na verdade, que a gente chama de neuropsicoendócrina, né? Então, ela tem um fundamento neurológico, psicológico e psiquiátrico e endócrino hormonal. Exatamente. Então, uma das formas mais graves, ela inclusive o diagnóstico dela está contido no DSM-4, que é o nosso guia de doenças psiquiátricas. Uau! Exatamente. Pode desencadear depressão e outras doenças? Com certeza. É um dos principais, assim, agravantes são distúrbios de depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Então, é importante que, se começar a fugir o controle, realmente ver que aquilo não está dentro de um limite tolerável, ou essas primeiras medidas que geralmente o ginecologista passa não são sendo efetivas, é importante que seja encaminhado para um terapeuta e para um psiquiatra. Eu acho que isso tem a ver com tudo que
cada ser humano, que cada mulher é. Porque, por exemplo, eu posso estar na TPM que for triste, é raríssimo eu ficar, porque não é da minha personalidade ficar triste. Mas eu fico muito irritada se eu não prestar atenção, eu saio brigando com todo mundo. Exatamente. Então, cada mulher tem uma personalidade e pode trabalhar isso também na terapia, né? Sim, e essa própria TPM pode, numa mulher que já tem uma predisposição a ser uma pessoa depressiva, né, que a gente sabe que depressão tem uma certa predisposição, a próprio transtorno bipolar, isso pode desencadear essa doença psiquiátrica. Então, é importantíssimo que isso seja observado. Então, uma dica boa, vai à sua ginecologista, vai fazer aquela consulta, que é uma consulta que você está acostumada a fazer, de rotina, e conta pra ela o que está acontecendo, que a ginecologista pode ajudar a encaminhar, se necessário, para terapeuta também, né? Com certeza. O importante, às vezes, é até você orientar essa paciente a fazer um diário. Então, um diário de 2, 3, 4 meses, quando começam os sintomas, quais são os sintomas, o que aconteceu de importante com aqueles sintomas no seu dia a dia, né? Então, o que aquilo está trazendo na sua vida, né? Porque, às vezes, aquilo está sendo tão significativo que acaba se transformando realmente num transtorno, tanto para a pessoa como para a família. A doutora está falando, eu sei que eu tenho que encerrar, mas tem mulheres que perdem emprego nessa época, né, doutora? Que brigam, assim, desnecessariamente feio demais com o marido, com alguém da família, magoam pessoas. Isso não é bacana e não é necessário, né? Exatamente. Isso tem controle, tem tratamento, né? E é algo, assim, relativamente fácil, né? Exatamente. Procure ajuda o quanto antes. Aliás, quem quiser entrar em contato com a doutora, eu vou deixar o telefone, 0 operadora 11 4305 6070 e o site www.mãe.med.br. A doutora Paula também é obstetra da Clínica Mãe. Legal, doutora. Espero que a senhora volte mais vezes aqui, viu? Será um prazer. Uma ótima tarde. Obrigada. Eu vou